que pegaram esse homem no caminho eram salteadores, meus irmãos. Eles ainda existem até hoje, lá no Afeganistão, no Tajiquistão, no Paquistão, num país chamado Iêmen. Esses homens são vestidos como aqueles homens lá do Afeganistão, com aquelas roupas tipo Jesus vestia, né? Tipo um sheik. Eles usam aquelas roupas e são homens terríveis. Eles pegam os viajantes e espancam as pessoas. Quando não matam, você fica desnutrido. Foi o que aconteceu com esse homem aqui, meus irmãos. Ele estava todo enfermo, doído, quebrado pelo caminho. E passou primeiro o levita, o cantor, passou dos servos de Deus e viu aquele homem todo quebrado. E ele passou e não deu nenhuma assistência para aquela filha que estava ali, quebrada no meio do caminho, meus irmãos. Quantas vezes passamos e observamos um viciado, uma prostituta, uma lésbica, e passamos de lado, meus irmãos. Sentimos às vezes até nojo daquela pessoa. Eu me enquadro também, meu irmão. Às vezes nos mostramos negligentes, quando na verdade o que teríamos que fazer é no papel desse samaritano aqui, um ímpio, mas é um ímpio generoso, meus irmãos. E passou também o sacerdote, que era responsável por queimar o incenso e representava o próprio Deus aqui na terra. O sacerdote era uma patente muito grande nos tempos do Antigo Testamento. E ainda assim, ele, meus amados irmãos, também passou de lado e não socorreu aquele homem que estava quebrado. Isso veio do samaritano, meus irmãos. E quando aquele samaritano passou e viu aquele homem quebrado no chão, sabe o que ele fez? Pegou aquele homem, desceu do seu cavalo, pegou aquele homem, deu azeite para aquele homem, um bem precioso, hein? Azeite naquela época era muito caro. Ele desceu, pegou azeite, cuidou das feridas daquele homem, deu vinho para aquele homem beber. Por quê? Porque ele estava sentindo muitas dores e ele precisava de alívio para o corpo físico dele.